Filipe, ele já havia conquistado a Grécia e unificado aquele lugar. Então o Alexandre o Grande, ele vai conquistar toda aquela região ali, até a Índia, sob o seu governo. Só que o que vai acontecer? Alexandre morre 10 anos depois, a gente viu isso em escatologia. Ele morre 10 anos depois e ele não deixou sucessor, filhos exatamente, e como ele tinha aí 4 generais, os generais repartiram aquele império entre si, ficando assim dividido aquele vasto império em 4 áreas. A Palestina, a princípio, que é o que nos interessa, que faz parte de Israel, o contexto bíblico, a Palestina, a princípio, ela fica sob o domínio dos Ptolomeus do Egito. Ela vai ser província do Egito até determinado tempo, quando os Seleucidas, os Seleucidas eram aqueles que governavam sobre a Síria e sobre as demais partes da Ásia. Nesse caso, os Seleucidas, eles conquistam aquela parte ali da Palestina da mão do Egito, e Israel passa a se tornar província da Síria. Sob esse contexto que Daniel fala lá no seu livro, quando ele fala sobre o chifre pequeno que sairá para conquistar e tal. E após isso vai se levantar um rei chamado Antíoco IV Epifânio. Ele vai observar que lá em Israel estava acontecendo uma guerra entre judeus partidários do helenismo, porque o helenismo, o que é o helenismo? Helenismo é a cultura grega que estava dominando aquela região e que deixou as suas influências até os dias de hoje. Como os irmãos bem sabem, muitas das palavras que nós usamos, até mesmo nos livros da Bíblia, são gregas. A própria palavra Bíblia é uma palavra grega. Gênesis, Deuteronômio, são palavras gregas. Apocalipse é uma palavra grega também. Termos bíblicos são palavras gregas. Apóstolo, diácono, são palavras gregas também. Então, o que vai acontecer? Que esse rei, Antíoco IV Epifânio, ele vai liderar uma guerra de supressão a esse movimento anti-helenista que estava acontecendo em Israel. E então, através desta guerra, ele vai depois colocar lá no templo a imagem de Zeus, dentro do templo, aquela questão da abominação desoladora que está lá em Mateus, lá na parte que fala sobre a grande tribulação. É exatamente o ato de se colocar uma estátua de um deus estranho no templo, não exatamente dentro do santuário, mas na parte de um dos pátios. E depois ele vai sacrificar um porco. Antíoco, ele sacrifica um porco no altar, o que é inadmissível pelos judeus, e vão aspergir o sangue daquele porco no templo, e vão obrigar os sacerdotes a comerem carne de porco. Com isso, o templo fica imundo para o santuário, até que os macabeus retomam o poder através de Matatias. A princípio, ele lidera uma guerra de insurreição para expulsar aqueles gregos residentes na Síria de Israel. Ele vai conseguir, e após ele entra os seus irmãos, filhos, que eram os macabeus. Judas Macabeu, propriamente dito, Jonathan, Simão, e após a morte deles vai se dar um governo sacerdotal, onde aqueles que deveriam liderar sobre a religião vão se tornar também líderes políticos, que é a dinastia dos Asmoneus, da família Asmoneia, que vai governar aquele lugar até que
por volta do ano 63 antes de Cristo, Roma toma Israel da mão da Grécia, subjuga a Grécia e passa a Palestina para o domínio de Israel. Aliás, para o domínio romano, perdão. Então, essa parte faz com que o cenário político e histórico mude de um cenário mais hebraico para um cenário mais helênico, de uma cultura mais oriental para uma cultura mais ocidental, ok? Então a figura real ela muda de posição. Enquanto no Antigo Testamento nós tivemos lá até 606, aliás até 586, um governo davídico, de uma linhagem davídica. Nos dias de Neemias, Esdras e Malaquias, Zacarias, Ageu, nós temos um governo não exatamente de reis, mas de governadores também da linhagem de Davi, alguns dos quais, nem todos, não serão da linhagem de Davi, que governarão sobre a Palestina, um dos quais é Zorobabel. Depois entra Neemias, em Malaquias estava aí. Aqui no Novo Testamento nós já temos o reino de um estrangeiro, que era Herodes. Herodes o Grande, ele era até judeu, podemos até dizer que ele era judeu, porque um dos macabeus conquistou lá a Idumeia e obrigou os idumeus a se converterem ao judaísmo. Foi à força. Então, os idumeus se tornaram judeus, porém eles não eram descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Eles eram descendentes de Esaú, lá o irmão de Jacó, ok? Então nós temos aqui um rei estrangeiro, um rei megalomaníaco, um rei que era louco, mandou matar sua esposa e seus filhos, né? Então, essa é a mudança de cenário. Então, ainda dentro dessa pequena introdução, o contexto histórico, então, era no contexto do Império Romano. Só que o que aconteceu ali? O Império Romano conquistou a Grécia, mas a Grécia também conquistou Roma. Em que sentido? Roma conquistou a Grécia politicamente, mas a Grécia conquistou Roma culturalmente. Que a gente vê que os romanos, quando eles conquistam a Grécia, eles pegam os filósofos lá da Grécia, transportam para Roma, e aqueles filósofos vão ser escravos da nobreza romana, e eles vão ser professores lá dos filhos dos romanos, de muitos romanos. Então há uma correlação entre o Império Romano como líder político e a Grécia como influência ideológica, a ponto de, quando mais tarde, bem mais tarde, lá no século IV depois de Cristo, Constantino ele muda a capital do Império de Roma para Bizâncio, fundando ali Constantinopla. Constantinopla vai ter 3 características principais. A primeira característica é que ela era uma cidade cristã. Aí a gente já está num período em que o imperador ele adotou o cristianismo como sua religião. Não ainda oficializou, a oficialização só vai se dar depois no reinado de Teodócio, que foi quem sucedeu Constantino lá no reino. E a segunda característica é que Constantinopla é romana, politicamente romana. Terceira característica é que Constantinopla é grega. Por que grega? Porque a língua que eles falavam não era o latim, que era a língua de Roma. Latim é o nome que se dá à língua de Roma, né? Mas por que latim? É porque Roma nasceu ali da região do Lácio. Então aí da palavra Lácio, que é o nome daquele lugar, veio a palavra latim, né? Não é latim de cachorro de latim, é o nome lá da língua deles lá.
Então, são essas as 3 características daquele lugar. Pode falar, meu irmão. Romano politicamente falando. Era grego. A naturalidade dele é igual, vamos supor, numa comparação meio distante, mas vai dar para os irmãos entenderem. Nós somos o quê? Somos de religião, somos o quê? Evangélicos, cristãos evangélicos, vamos colocar assim. Mas a nossa língua é qual? Percebeu? Deveria. Isso aí. Viu? Percebeu? Então, é isso aí. Ok, irmãos, então, dito isso, a gente vai passar para mais algumas questões aqui. A dinastia que vai governar durante o período do Novo Testamento, a maior parte dele, pelo menos até lá a queda de Jerusalém no ano 70, é a dinastia Herodiana. O que é dinastia? O que é dinastia? Quem sabe aqui o que é dinastia? Os professores não podem responder. Irmã Lena, irmã, perdão, eu sempre fui Luciano. Eu sei o nome dela, que dá um branco aqui na hora, porque a responsabilidade aqui é muito grande. Pastor Arão também. Não, ele conquistou parte da Índia. Ele chegou a ir para a Índia, só que ele foi barrado. Ok? Isso, mas ele chegou a conquistar um pedaço. Exatamente. O que é dinastia? Dinastia é um governo de família. Por exemplo, a gente costuma falar que os faraós do Egito eram uma dinastia, correto? Só que faraó é um título. A palavra faraó lá do Egito significa casa grande, e veio a depois ser título de todos os reis daquele lugar. Porém, no Egito teve várias dinastias. A China, sinceramente, eu vou ficar te devendo essa. Vou ficar te devendo. Depois bota no Google para eu pesquisar e trazer para você. Irmã Lena, se souber, pode falar. A China é uma dinastia só, ou já mudou? Pode falar. Ok, tranquilo. Então teve várias dinastias. Nesse caso, em Israel governou a dinastia herodiana, começando lá de Herodes o Grande até o último rei lá no ano 70, que há pelo menos 5 Herodes no Novo Testamento. Herodes o Grande, que é o chefe lá, o fundador da dinastia, Herodes tetrarca, Herodes Arquelau, Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. Foram 5 Herodes que governaram em todo aquele tempo, até no ano 70 depois de Cristo. Eles devem ter governado, na verdade eu não calculei ainda isso, até porque é incalculável, porque as datas são aproximadas, mas reinaram aí no período de 100 anos aproximadamente, aquela dinastia herodiana. Ok? Tudo tranquilo? O Império Medo-Persa, ele é desfeito na época de Dario, não o Dario do tempo de Daniel, é um outro Dario. O Alexandre o Grande, olha só que interessante, ele vai adotar a tática de guerra que seu pai Filipe usou, que é a tática de guerra em falanges. Sabe o que é falange? Não é falante não, que o Reinaldo fala pra caramba aqui no meu microfone. Também não. O que é falange? Falange é dividir o exército em vários quadrados. Já viu aquele filme Troia? Já viu aquele filme Troia? Então, eles dividem os soldados em vários quadrados. E aí eles colocam lá
a infantaria, a cavalaria, os arqueiros, e aí eles vão dividindo. Isso aí é chamado de falanges, onde eles formam grupos para conquistar outras terras. Um dos fatores é que o Império Persa ainda não conhecia essa tática de guerra, e foi inclusive a tática que Filipe II usou para conquistar a Grécia, e que Alexandre o Grande também usou para conquistar toda aquela região ali que ele vai conquistar depois do pai dele, ok? Então ele vai batalhar contra Dario. Dario, percebendo a derrota, ele foge, e depois ele vai ser morto, se não me falha a memória, pelos seus próprios súditos. Alexandre o Grande, ele já vai encontrar Dario morto ali. Para os irmãos entenderem até com um pouco mais de profundidade essa parte, vejam aquele filme que eu não gostei de ver. Eu não gosto de ver homem beijando um homem, né? Aquele filme Alexandre. Aquele filme, ele ilustra bem essa parte aí da conquista. Exatamente. Ok? Esse filme, ele fala bastante sobre isso. Império Grego. Nessa época dos evangelhos era o Império Romano que governava, ok? Agora, entrando diretamente no Evangelho de Mateus, nós podemos identificar o seguinte: Mateus não é o primeiro, não foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele foi o segundo evangelho a ser escrito. O primeiro evangelho a ser escrito é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Mateus vai ser escrito depois de Marcos, lá por volta do ano 58 a 68 depois de Cristo. O Evangelho de Mateus vai ser escrito. Datas, como a gente já disse, sempre aproximadas, ok? E o Evangelho de Mateus, segundo John Fox, no livro dos Mártires, e segundo uma tradição bem antiga da igreja. O que é tradição, irmãos? Tradição são ensinamentos que foram passados de pai para filhos e que foram passados de forma oral, através de ensinamentos, e depois alguém pegou e escreveu. É igual, por exemplo, quem já ouviu aqui aquela palavra, ó, não aponta para as estrelas que dá verruga no dedo? Todo mundo aqui já ouviu, né? Isso aí é uma tradição. Eu aponto para as estrelas. Até agora nasceu duas aqui, deve ser por isso que nasceu duas aqui. Tô brincando, não nasce nada. É superstição, né? Quê? O chuveiro ligado de cabeça para baixo? Ah, Ih, rapaz, cansei de deixar lá em casa. Minha mãe tá vivinha da Silva até hoje. São tradições. Então, existe uma tradição dessa da igreja, lá na igreja, de que Mateus, ele escreveu o seu evangelho em hebraico, e depois ele preservou uma cópia desse evangelho em grego. Outros autores, inclusive essa que eu vou falar agora, é a opinião de John Fox. John Fox é um escritor protestante lá do século XVI, da época da Reforma Protestante, é um clássico da literatura protestante, o livro dos Mártires de John Fox. Ele escreveu o seguinte: que Mateus escreveu o evangelho originalmente em hebraico, depois Tiago, irmão de Jesus, ele pegou o evangelho e traduziu para o grego, ok? Essas aí são algumas questões até introdutórias. Agora vamos entrar aqui no estudo propriamente dito do evangelho. Bom, no estudo da Bíblia, irmãos, a gente costuma muitas das vezes usar alguns métodos.
Por exemplo, uma boa forma de se entender o texto bíblico é a gente fazer algumas perguntas ao texto. Essas perguntas nem sempre são fáceis de ser respondidas, mas as respostas dessas perguntas a gente consegue descobrir lendo o próprio texto. Ou, se não estiver dentro do texto, só pegar lá a Bíblia de Estudo Pentecostal, pegar um bom comentário da Bíblia, que aí a gente vai achar essas respostas. Primeira pergunta que a gente deve fazer a qualquer texto, inclusive bíblico, para entendê-lo melhor: quem escreveu? Quem escreveu? Olha só, para ilustrar isso, quero dizer para os irmãos abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 1, versículo 1. Eu vou pedir por gentileza para o pastor Enilson ler Mateus capítulo 1, versículo 1, e para a irmã Verônica abre 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Vou fazer uma comparação aqui do Evangelho com as epístolas, com uma epístola, para a gente explicar melhor essa parte. Pastor Enilson pode ler a irmã 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, irmã Verônica, ok? Tá. Pode ler. Mateus 1, capítulo 1, verso 1, que diz: o livro da graça de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ok. Pode ler, irmã Verônica, por favor. Só um, ok? Completou? Amém? Ô glória! Então, os irmãos percebam que Paulo, ele assinou sua carta. Amém ou não amém? Ele, quando escreve, ele se identifica: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, a igreja que está em Corinto. Agora, no Evangelho, Mateus, aqui o escritor, vamos supor que tenha sido Mateus, amém? Vamos supor, apenas só supor que tenha sido Mateus. Ele escreveu aqui, ele assinou. Se a gente for ler o texto, olha só, não vou criar confusão na cabeça dos irmãos, não. Eu vou confundir um pouquinho, depois a gente vai explicar, tá bem? Mas não se escandalizam não, né, pastor Arão? Qualquer coisa o pastor Arão pode, o pastor Arão também é nosso pastor, nosso líder, tem liberdade aí, total liberdade aí de tá fazendo essa intervenção aí também. Veja bem, vamos supor que seja Mateus que tenha escrevido esse primeiro evangelho. Os irmãos podem ler o livro todo, vocês não vão ler nem Mateus, nem nenhum outro autor dos 4 evangelhos dizer: eu, Mateus, escrevi esse evangelho. Vocês podem ler Mateus 28 capítulos, os irmãos não vão encontrar. Então a primeira pergunta, são 4 ou 5 perguntas. Para adiantar, antes da gente explicar a questão do Mateus aqui, 5 perguntas que a gente deve fazer ao texto para entendê-lo melhor. Primeira pergunta: quem escreveu? Segunda pergunta: para quem escreveu? Terceira pergunta: de onde escreveu? Quarta pergunta: quando escreveu? A época que escreveu. Quinta pergunta: por que escreveu? Qual o propósito da escrita? Ok? Então vamos lá. Então, irmãos, nós falamos aqui que Mateus, ele não assina o evangelho. Mas então, como é que a gente sabe que esse autor foi Mateus? Porque esse título aqui, o Santo Evangelho, que assim está na minha Bíblia, o Santo Evangelho segundo Mateus. Isso aqui foi colocado pelo editor. Isso aqui não está dentro do texto que saiu da mão do apóstolo. Vou pedir para os irmãos abrir lá no início do Evangelho. O que está escrito na sua Bíblia aí,
pastor Enilson? Lá no título, lá em cima, no capítulo, versículo 1. Não. Ah, tá. Atrás, uma folha atrás. O que está escrito? Ah, tá, não. Volta de novo. Está escrito ali só, na Bíblia ali do pastor Enilson, está escrito Mateus. Na minha está o Santo Evangelho segundo Mateus. Irmã Verônica, como é que está escrito aí no título da sua Bíblia? De Mateus. O Evangelho segundo Mateus também está do o pastor. Santo Evangelho segundo Mateus. Ó, no dela já está diferente. Ó. No meu do pastor Arão está o Evangelho segundo Mateus. Do pastor Enilson está só Mateus. O irmão Adriano, na sua, como é que está, irmão Adriano? Oi? Ah, tranquilo. Oi? Amém. Olha, Alessandro, vê como é que está na... Segundo Mateus também. Ok? Como é que está na Bíblia da irmã aí? Segundo Mateus. Ó, no meu tá o Santo Evangelho segundo Mateus. Isso aqui não é que está errado. Não estou falando que o autor aqui errou na hora de titular aqui, de colocar o título, não. Eu estou falando que quando escreveram o Evangelho de Mateus, isso aqui não estava lá no primeiro escritor lá. Isso aqui foi colocado quando a Bíblia ela foi impressa, aí colocou. Isso aqui não é inspirado. Agora, vamos lá, vamos pensar aqui. Se Mateus, se o autor do primeiro evangelho não assinou o seu evangelho, como nós sabemos e podemos ter certeza absoluta que foi Mateus que escreveu esse evangelho? Exatamente. Por quê? Hoje nós temos o pastor Arão como nosso pastor, correto? O presbítero Carolino, que é o primeiro vice. Mas antes do pastor Arão, nós tivemos o pastor João Machado, que hoje é jubilado, e que o pastor Arão sucedeu o pastor João Machado na liderança, na presidência dessa igreja. Assim também foi lá. Jesus, ele chamou 12 apóstolos. Ele nomeou esses 12, um trai, que é o Judas Iscariotes. Os apóstolos, a comunidade cristã escolhe Matias, lá depois, para assumir o lugar de... Na corona não, tá? Que a garganta... Para assumir o lugar do Judas Iscariotes. Jesus... Ele morre, ressuscita e assunta aos céus. Só que os apóstolos morrem. E aí eles também vão deixar sucessores. Só que, detalhe, eles não consagraram outros apóstolos. Eles consagraram bispos, presbíteros e diáconos. Em outras palavras, eles consagraram bispos, pastores, presbíteros e diáconos. Então, esses líderes da igreja que sucederam aos apóstolos, eles são chamados, eles receberam o apelido de pais da igreja. Por que pais da igreja? Porque eles nos esclareceram muitas coisas através dos seus escritos. Os escritos desses líderes chegaram aos nossos dias através de cópias. Os escritos ficaram deteriorados, aí alguém ia lá, geralmente era um sucessor ou um aluno daquele líder, aí o aluno vai e escrevia, e aí depois o outro escrevia, e assim ficou isso. Esse estudo dos pais da igreja é chamado de patrística. Eles se escreveram muito. Se nós hoje escrevemos um livro de, vamos colocar assim, 100 páginas para explicar Mateus, eles escreviam umas 1000 só para explicar Mateus.
Eles escreveram muito. Então, como é que a gente sabe que foi Mateus quem escreveu o primeiro evangelho? Porque esses sucessores dos apóstolos, eles escreveram que quem escreveu o primeiro evangelho foi Mateus. Quem são esses sucessores dos apóstolos? Clemente de Roma foi aluno de Paulo. Inácio de Antioquia, aluno de João. Policarpo de Esmirna, aluno de João. Papias, contemporâneo de Marcos. Essas pessoas escreveram. Então, entre os vários líderes que os apóstolos deixaram, sucessivamente todos eles concordam que quem escreveu o primeiro evangelho foi Mateus. Então, daí que a gente sabe. Então, quem escreveu o primeiro evangelho foi... Agora, que Mateus é esse? Tem um monte de pessoas chamadas Mateus. Que Mateus é esse? Esse Mateus é aquele cobrador de impostos que Jesus estava passando e viu ele lá na coletoria cobrando impostos, e Jesus chama ele para segui-lo. E o cobrador de impostos era mal visto naquele tempo, porque eles eram funcionários públicos e estavam a serviço de Roma, que era o inimigo de Israel. Então eles eram classificados entre os piores pecadores da época, comparados até a prostitutas, que eram os escribas e fariseus, ou melhor, os publicanos e as meretrizes. Publicanos era o nome dado aos cobradores de impostos. Mateus então vai convidar Jesus para um banquete em sua casa, e Mateus se torna discípulo de Jesus. Então, quem escreveu o evangelho de Mateus não foi uma pessoa que veio depois, foi uma pessoa que andou com o Senhor Jesus. E por que é importante asseverar isso? Explicar isso? Quem aqui já ouviu falar? Isso aí está na mídia, está nas revistas, está nos repórteres, está na televisão, está na internet. Quem aqui já ouviu falar do evangelho de Judas? Já ouviu falar do evangelho? Mas nós temos o evangelho de Judas na Bíblia? Sim ou não? Não, na Bíblia nós não temos o evangelho de Judas. Mas aí não é evangelho, mas é uma carta. Quem já ouviu falar aqui do evangelho de Tomé? Já ouviu falar? O evangelho, aí o nome mesmo já diz, o evangelho segundo Pseudo Mateus. Evangelho de Maria Madalena. Ou seja, esses evangelhos, na verdade, hoje tem seitas, hoje tem heresias. Vou falar fora do microfone para... Hoje nós temos aí os testemunhos de Jeová, né? Nós temos aí os adventistas do sétimo dia, nós temos aí os mormons, correto? Então naquele tempo também tinha heresias. Naquele tempo tinha os gnósticos, os ebionitas, os judaizantes. Eles também escreveram. Só que eles, olha só o que eles faziam. Eles escreviam e davam o nome de um dos apóstolos. Era chamado de falso escritor. Isso é chamado de falso escritor. No grego é pseudo-epígrafo. É falso escritor. Então é importante asseverar isso, ok? Agora, continuando aqui. Para quem Mateus escreveu? A gente já chegou à conclusão de que foi Mateus que escreveu, correto? Aqui. Agora, para quem Mateus escreveu? Quem sabe? Para quem Mateus escreveu? São 5 perguntas. Primeiro a gente já respondeu a segunda. Para quem ele escreveu? Para os judeus. Exatamente. Para os judeus do seu tempo. Por isso que o evangelho de Mateus é o mais judaico de todos os evangelhos. Se não me falha a memória, existem mais de 100
citações do Antigo Testamento só no Evangelho de Mateus. É o Evangelho que mais cita passagens do Antigo Testamento. Se não me falha a memória, é o livro do Novo Testamento que mais cita passagens do Antigo Testamento. Que também, além do Evangelho de Mateus, a carta aos Hebreus está aí em segunda colocada como segundo livro que mais cita passagens do Antigo Testamento. Ok? Esse livro, então, ele foi escrito para os judeus. Agora, vamos adiantar uma pergunta aqui. Por que escreveu? Mateus escreveu para os judeus. Agora, por que ele escreveu para os judeus? Por que ele escreveu para os judeus? Ele escreveu para os judeus porque a maioria dos judeus não se converteram a Jesus. João capítulo 1, versículo 11, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele escreve para provar que Jesus é o Messias esperado pelo povo judeu, pelo povo de Israel. O Evangelho de Mateus, então, é quase que uma tese para mostrar para os judeus que Jesus é o rei e o Messias esperado pelo seu povo. Por isso, ele é o evangelho que mais cita passagens do Antigo Testamento. Na verdade, ele foi uma testemunha ocular. Ele andou com o Senhor. Ele viu os milagres. Exatamente. Ok. Então ele escreveu. Agora, foi Mateus que escreveu para os judeus para provar que Jesus é o rei esperado pelos judeus. Agora, de onde ele escreveu? Aonde Mateus estava quando ele escreveu o primeiro evangelho? Eu vou perdoar você, tá? Pela resposta. Na verdade, ninguém sabe ao certo. Se não me falha a memória, foi Orígenes, exatamente. Foi Orígenes, pastor de Alexandria, bispo de Alexandria. Lembra daqueles irmãos que foram sucedendo os apóstolos na liderança da igreja primitiva? Um deles foi Orígenes. Orígenes não foi um sucessor direto dos apóstolos. Ele se não me falha a memória, da terceira geração. Então, eles eram mais ou menos aí de 150. Ele era mais ou menos 150 anos depois aí da morte dos apóstolos. Orígenes escreveu que quando Mateus escreveu, Mateus estava em Antioquia da Síria. Então, Mateus, segundo Orígenes, Mateus estava em Antioquia da Síria quando escreveu. Ok? Então, ele segundo Orígenes, ele escreveu de Antioquia da Síria. Os irmãos percebam que quando os irmãos vão estudar a queda de Jerusalém lá no ano 70, não está na Bíblia, mas está aí na história, nos livros de história da igreja, no livro de teologia. Tem filmes sobre isso. Os irmãos percebam que não há relato de igreja em Jerusalém no ano 70. Não há. Vocês não vão ler um cristão relatando do seu ponto de vista a queda de Jerusalém, de dentro da cidade de Jerusalém. Vocês podem até ver eles descrevendo a história da queda, mas fora de Jerusalém, mas não dentro.
Por quê? Jesus, ele deixou escrito assim: quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, Jesus alertou o povo. Então começa uma guerra lá no ano 66 depois de Cristo, que era uma guerra de insurreição dos judeus agora contra o Império Romano. Então essa guerra vai se estender de 66 até 70. Então os cristãos, a igreja, ela sai de Jerusalém nesse tempo. Por isso que a gente vai ver João lá em Éfeso, a gente vai ver o Mateus lá em Antioquia, a gente vai ver um outro apóstolo, o André, se não me falha a memória, na cidade de Edessa. Eles se espalham, eles não permanecem ali em Jerusalém. Ok? Quando escreveu, a gente já falou, entre 58 e 68 depois de Cristo é quando esse evangelho foi escrito. Ok? Vamos lá. Agora vamos entrar no conteúdo do livro propriamente. Conteúdo do livro propriamente dito. Sim. Não, ela não invalida. Por que a gente está fazendo essa pergunta? Porque é a melhor forma de entender o contexto geral da carta. Na escola dominical, quando a gente estuda a escola dominical, nas lições da CPD, os irmãos podem observar. A gente agora vai estudar o livro de Jó, na escola bíblica dominical. Os irmãos podem observar que as primeiras coisas a serem comentadas na primeira lição da escola dominical, quando vai comentar um livro da Bíblia, é isso aí. Quem escreveu? Quando escreveu? É isso que eles vão comentar. Por que escreveu? São perguntas que a gente faz ao texto que vai nos dar uma ideia geral do contexto daquele livro. Entendeu? Então não invalida. A gente está aqui nesse exercício espiritual e intelectual de fazer essas perguntas ao texto e estudar o texto para que ele possa nos responder. Nós vamos estar fazendo a mesma investigação que foi feito lá no século IV, quando foi oficializado o texto do Novo Testamento. Pergunta e pergunta polêmica, mas eu vou responder bem resumidamente, porque a gente está focado em Mateus, mas eu vou responder. Na verdade, o livro de Enoque é um apócrifo. A palavra apócrifo significa espúrio, rejeitado. O livro de Enoque é um apócrifo do Antigo Testamento. Na verdade, o que nós vemos em Judas não é a citação do livro de Enoque, mas é a reprodução de uma tradição religiosa dos judeus. Entenderam? Ok? Ou seja, Judas, realmente irmão do Senhor, ele não cita, está escrito no Evangelho de Judas, ele não escreve. Ele só escreve algumas coisas que estão no Evangelho, que, aliás, estão no livro de Enoque, mas que eles comungam, eles compartilham da mesma tradição. Lembra da tradição que a gente falou? A questão da tradição, aquilo que é passado de pai para filho, depois de muitos anos vai ser escrito. Então, ou seja, o livro de Enoque, ele foi escrito no período interbíblico, 400 anos de silêncio que separam Malaquias e Mateus.
não foi escrito pelo Enoque verdadeiramente. Exatamente. Olha, isso, exato. Ou seja, nesse sentido, não é aconselhável, veja bem, não é aconselhável para todos os irmãos, mas porque nem todos têm esse senso crítico, e esse senso crítico se alcança através de leitura, de estudo e tal. Então nem todos os irmãos têm essa percepção analítica de perceber lá no livro o que é verdade e o que não é verdade. Então tem que ter cuidado. Você pode até ler com um olhar crítico, mas é um livro até de natureza apocalíptica, tá? Mas é apócrifo, é rejeitado, ok? É isso. Vamos lá. O Evangelho de Mateus, ele começa com uma genealogia. Agora, por que o Evangelho de Mateus começa com genealogia? A resposta dos irmãos não está errada, mas não é a que eu quero. Por que ele começa com genealogia? Vamos lá. A genealogia dele vai desde Abraão, correto? Não é isso? E Deus disse a Abraão lá no Gênesis o quê? Em ti e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Que semente é essa? Ele não falou em ti e nas tuas sementes. Ele disse em ti e em tua semente. O que ele quis dizer com isso? Quem é essa semente? Jesus Cristo. Então reformulo a pergunta. Por que Mateus para mostrar que Jesus é da descendência de Davi. Então a gente percebe que em Marcos não tem genealogia, nem em João não tem genealogia. Porque o foco, o tema, a aplicação que Marcos e João vão dar à pessoa de Cristo é diferente da de Mateus. Cada um deles pegam as mensagens do Senhor e a história do Senhor e aplicam para a realidade daquele povo para o qual eles estão escrevendo. Então Mateus começa com genealogia porque a tese dele era provar que Jesus é o rei esperado pelos judeus. Então eles têm que começar pela genealogia. E realmente, como foi dito, genealogia até hoje é muito importante para os judeus. Para os irmãos terem uma ideia, para ser aceito na comunidade judaica, você tem que ser filho de mãe judia e tem que apresentar uma árvore genealógica para vocês serem aceitos como pertencentes à comunidade judaica. Só que essa árvore genealógica tem que montar assim, ó: minha mãe, minha avó, minha bisavó, minha tataravó e linhagem de mãe. Porque tem que ser filho de mãe judia. Então até hoje isso é muito importante. A DNA, até enfim, tem algo importante ali no DNA que pode provar que você tem
DNA judeu no teu sangue, mas não prova que é judeu. Enfim, eu estou querendo explicar a importância